Me responde uma coisa bem honesta agora. Quantas decisões da sua vida estão paradas porque você ainda está pensando? Quantas conversas você ensaiou e nunca teve? Quantas oportunidades você adiou porque ainda queria ter certeza? Quantas vezes você disse para si mesma: eu só preciso pensar mais um pouco. E esse mais um pouco virou semanas, meses, às vezes anos. E talvez ninguém perceba isso olhando para você. Porque por fora você parece responsável, cuidadosa, inteligente, até madura, mas por dentro sua mente não para. Ela roda o tempo inteiro. Você pensa antes de dormir, pensa quando acorda, pensa enquanto toma banho, pensa dirigindo, pensa durante o trabalho, pensa na tentativa de descansar e até quando está vivendo um momento bom. Alguma parte da sua cabeça está antecipando o problema, criando cenário, tentando prever o que pode dar errado. E isso é tão automático que você nem percebe mais. Você chama isso de organização, prudência, responsabilidade. Mas me responde outra coisa. Se pensar tanto estivesse resolvendo, sua vida já estaria andando, não estaria? Se pensar tanto trouxesse paz, você não estaria tão exausta. Se pensar tanto trouxesse clareza, você não continuaria adiando decisões importantes. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Você sabe, no fundo você sabe. Sabe a mensagem que precisa responder, sabe da conversa que precisa ter, sabe a decisão que está adiando, sabe o projeto que precisa começar, sabe o limite que precisa colocar, sabe o lugar que já não faz sentido permanecer, mas você continua pensando, pensando e pensando, como se em algum momento sua mente fosse finalmente te entregar uma garantia absoluta. Garantia de que nada vai dar errado. E eu preciso te falar uma verdade que talvez ninguém te falou desse jeito. Essa garantia não vai chegar porque sua mente não está tentando te dar clareza. Ela está tentando te manter segura. E enquanto ela te convence a pensar mais um pouco, o tempo continua passando. As oportunidades continuam passando. As pessoas continuam mudando. E a vida continua a acontecer, sem você se mover na velocidade que poderia. E sabe o que é mais cruel nisso? Ver pessoas menos preparadas, menos inteligentes, menos capacitadas, simplesmente agindo, enquanto você continua presa dentro da sua própria cabeça. E isso machuca, porque você sabe do seu potencial, mas sente que existe alguma coisa invisível te segurando. E talvez hoje você esteja chamando isso de perfeccionismo. Talvez esteja chamando de cautela. Talvez esteja chamando de inteligência. Quando muitas vezes isso é medo com uma linguagem bonita. E antes de continuarmos, eu quero que você lembre disso. Seu corpo só precisa lembrar que está seguro. Meu nome é Rosimeire, eu sou especialista em neuropsicologia e fica aqui comigo porque no próximo minuto eu vou te mostrar por que sua mente continua funcionando no modo alerta até na hora de dormir. E aqui começa uma parte que quase ninguém percebe. Pensar demais não acontece só quando você precisa tomar uma decisão grande. Isso invade tudo, invade momentos simples,
Como quando você está tomando banho e sua mente está resolvendo problemas que nem aconteceram, ou quando você está assistindo alguma coisa, mas volta para o mesmo pensamento. Quando você está em um almoço com pessoas que gosta, mas sua cabeça sai dali e volta para preocupações antigas. Quando você está trabalhando e, ao invés de executar, fica revisitando possibilidades, e o pior momento para muita gente sempre à noite. Porque durante o dia existem distrações, barulhos, tarefas, mensagens, compromissos. Mas a noite chega e o silêncio revela o que sua mente está escondendo o dia inteiro. Você deita, o corpo está cansado, olhos pesados, mas a mente acelerada, né? Ela começa a revisar conversas, lembrar situações antigas, imaginar diálogos, antecipar problemas de amanhã, criar cenários antigos, absurdos. E parece que justamente quando você precisa descansar, seu cérebro decide abrir uma reunião de emergência. E talvez você conheça isso bem. Você olha no relógio, fala que precisa dormir, fecha os olhos, vira de um lado para o outro e sua mente continua trabalhando como se dormir fosse perigoso. E no dia seguinte você acorda cansada, mais irritada, menos produtiva, com menos clareza ainda. E aí pensa mais porque está cansada. E fica cansada porque pensa mais. E vira um ciclo vicioso que vai drenando sua energia, e muita gente normalizou isso. Acha que é personalidade, acha que é só ter uma mente acelerada, acha que é normal viver assim, mas não é. Seu corpo está pedindo descanso e a sua mente não permite. Alguma coisa precisa ser olhada, porque ninguém sustenta boas decisões com o sistema nervoso esgotado. Ninguém constrói clareza com a mente em alerta o tempo inteiro. Ninguém consegue agir com confiança quando passa a madrugada inteira negociando com os próprios pensamentos. E talvez por isso você esteja sentindo que tudo parece mais difícil. Não porque você é incapaz, mas porque sua mente nunca sai do modo sobrevivência. E uma mente cansada sempre escolhe o caminho mais seguro, mesmo que ele te mantenha parada. Fica comigo, pois eu vou te mostrar a verdade que quase ninguém aceita. Pensar demais muitas vezes não é inteligência, é medo sofisticado. Agora eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque essa pode ser uma das verdades mais libertadoras que você vai ouvir hoje. Pensar demais não é sinônimo de inteligência. Pensar demais não é sinônimo de maturidade. Pensar demais não é sinônimo de responsabilidade emocional. Muitas vezes, pensar demais é medo sofisticado, é medo bem vestido, é medo usando argumentos bonitos, é medo tentando parecer prudência, porque enquanto você pensa demais, você adia desconforto de agir. E agir traz risco. Agir pode gerar rejeição, pode gerar erro, pode gerar críticas, pode gerar perda, gerar frustração, e sua mente odeia essas possibilidades. Então ela cria uma falsa sensação de produtividade, te fazendo acreditar que você ainda está se preparando melhor, que ainda falta informação, que ainda precisa analisar um pouco mais, que ainda não é a hora certa,
E enquanto você acredita nisso, o medo vence em silêncio, sem precisar se mostrar como medo. Ela se disfarça de lógica e por isso ele é tão perigoso, porque você defende o padrão que te prende. E aí você fala: eu estou sendo cuidadosa, eu só quero fazer da forma certa, eu só preciso de mais tempo, eu só preciso ter certeza. E aí os anos vão passando e sua vida continua esperando. Espera você finalmente se autorizar a viver. E sabe o que é mais doloroso? Você começa a perder confiança em si mesma, porque toda decisão adiada ensina o seu cérebro que você não confia na própria capacidade de lidar com consequências. A cada conversa evitada, ensina seu cérebro que você não consegue sustentar desconforto. Cada projeto adiado ensina o seu cérebro que você não acredita totalmente em você. E isso vai enfraquecendo sua autoestima de forma silenciosa, não porque você não tem potencial, mas porque você não está criando evidências de coragem. E tem um ponto muito importante aqui. Algumas pessoas percebem isso sozinhas, mas continuam repetindo exatamente o mesmo padrão, porque entender intelectualmente não significa desmontar emocionalmente. E é exatamente por isso que tantas pessoas sabem o que precisam fazer, mas continuam paradas por anos, porque o padrão é profundo. E quando o padrão é profundo, às vezes você precisa de ajuda para atravessar. Não porque você é fraca, mas porque algumas travessias são grandes demais para serem feitas completamente sozinha. Agora eu vou te mostrar o custo silencioso que esse padrão cobra da sua vida enquanto você acha que ainda precisa ganhar tempo. E aqui está o problema que quase ninguém percebe cedo o suficiente. Pensar demais parece inofensivo, afinal, você não está brigando com ninguém, não está fazendo nada impulsivo, não está criando grandes conflitos. Por fora parece até bonito, uma pessoa cautelosa, racional, equilibrada, mas por dentro existe um custo enorme acontecendo. E esse custo é silencioso, porque ele não chega gritando, ele chega em pequenas perdas diárias. A oportunidade que você não respondeu, a mensagem que você deixou para depois, o projeto que você nunca começou, a mudança que você continua adiando, o limite que você nunca colocou, o relacionamento que você prolongou além do necessário, a decisão profissional que você empurrou por anos e parece pequeno, até você olhar para trás e perceber quanto tempo foi embora. E talvez essa seja a parte que mais dói. Não é perceber que você errou, é perceber quantas experiências você não viveu. Por excesso de pensamento, quantas versões suas nunca nasceram, porque você esperou sentir segurança absoluta, e segurança absoluta não existe. Clareza total não existe. Certeza perfeita não existe. E enquanto você espera isso, a vida continua exigindo movimento. E tem outra coisa que quase ninguém fala. Quanto mais você adia, mais o seu cérebro entende que aquilo realmente é perigoso. Porque ele pensa assim: se ela continua evitando isso há tanto tempo, deve ser uma ameaça real. E o medo cresce, o pensamento aumenta e a paralisia fica ainda maior. É um ciclo. E talvez você esteja vivendo isso em áreas muito importantes, como relacionamento, carreira, dinheiro, posicionamento, autocuidado.
e até descanso. Porque tem pessoas que pensam tanto que nem consegue descansar em paz. O corpo deita, mas a mente continua produzindo preocupação. E talvez você já tenha percebido que a sua mente acelera principalmente quando a casa fica em silêncio, quando o dia termina, quando você finalmente para. E é exatamente nesse momento que muita gente percebe o quanto está cansada por dentro. E se seu maior desafio hoje é desligar essa mente acelerada, principalmente à noite, existe um caminho simples para ensinar seu corpo a desacelerar novamente, porque ninguém toma boas decisões vivendo uma exaustão mental constante. E eu vou te mostrar como começar a quebrar esse ciclo sem esperar sua mente colaborar primeiro. Então, talvez sua vida não precise de mais análise. Talvez sua vida precise de movimento seguro. Porque percebe uma coisa? A sua mente prometeu clareza absoluta e nunca entregou. Prometeu segurança total e nunca entregou. Prometeu que se você pensasse mais um pouco, finalmente se sentiria pronta. E isso também não aconteceu, porque o problema nunca foi falta de pensamento. O problema foi excesso dele. E excesso de pensamento gera paralisia. Então a mudança começa quando você para de esperar grandes movimentos perfeitos e começa a construir pequenos movimentos reais. Uma mensagem respondida, uma conversa iniciada, um limite colocado, uma decisão pequena tomada sem consultar 50 cenários mentais antes. Um passo simples, mas concreto. Porque toda vez que você age, mesmo com desconforto, você ensina seu cérebro uma coisa poderosa. Eu consigo lidar com a vida real. E isso reconstrói confiança. Não é pensando sobre coragem, é praticando coragem, mesmo em doses pequenas. E talvez hoje sua mente ainda acelere, principalmente quando a noite chega, quando tudo silencia, quando você finalmente deita e percebe que não consegue desligar. E se esse é o seu caso, existe um caminho simples para ensinar sua mente a desacelerar em poucos minutos, porque você merece descansar sem negociar com os próprios pensamentos todas as noites. Mas se você percebe que esse padrão já está travando decisões profundas na sua vida, como relacionamentos, carreira, dinheiro, posicionamento, autoestima, entenda uma coisa muito importante. Algumas reflexões você consegue fazer sozinha. Sim, mas algumas travessias não foram feitas para serem feitas sozinha. E talvez o seu próximo nível de vida não dependa de pensar mais, mas de finalmente atravessar o que você vem adiando há tanto tempo. E antes de sair daqui da nossa conversa, do nosso encontro, me responde uma coisa nos comentários. Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas continua pensando demais antes de agir?